Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast, com patrocínio do Dell Partner Program. Hoje no programa a gente vai receber uma mulher que eu admiro imensamente. Ela é mentora de negócios, ela ajuda empresas a se desenvolverem de maneira diversa e saudável. Seu longo currículo de especializações vai desde comunicação até direitos humanos. Atualmente, ela é head de ESG e diretora de diversidade e inclusão da Associação de Profissionais de Propaganda APP. E hoje está aqui no Tem Podcast. Ela é Marta Gucciardi. Oi, Marta. Alegria estar aqui, Silvia. Estou muito feliz com o convite. Muito obrigada. Marta, querida, para a gente começar o nosso bate-papo, você tem uma jornada profissional muito rica, muito ampla, já transitou em grandes empresas. Eu tenho o prazer e a honra de já ter trabalhado com você em grandes projetos. E agora você chega nessa questão de cultura organizacional. Conta um pouquinho para a gente como é essa experiência, né, de poder apoiar grandes empresas. Na verdade, agora a cultura até serve de apoio para uma nova jornada que eu comecei na pandemia, que é sobre responsabilidade social, ESG, diversidade. Silvia, essa experiência, essa necessidade de trabalhar com cultura nas empresas veio da experiência que eu tive com a minha agência, que foi quando a gente se conheceu, né? Eu tinha uma agência, uma produtora de conteúdo, e conversando com os clientes, eu comecei a entender que eles tinham muita dificuldade de identificar a cultura que existia na empresa. Você sabe que uma empresa sempre tem uma cultura presente, né? Basta que exista uma pessoa, o fundador, para que a cultura seja presente. E eu sempre brinco com os clientes que bastam que existam duas pessoas para que os conflitos comecem, porque cada um tem expectativas diferentes, valores diferentes. E então o meu trabalho nas empresas é sobre isso, né? É sobre identificar essas zonas de atrito que são importantes. Zonas de atrito são poderosas para as empresas, porque elas é que fazem as coisas se movimentarem, né? Mas essas zonas de atrito, que são os conflitos, não podem se transformar em confrontos, né? Os confrontos é que trazem problemas para as empresas. Então, é nesse circuito que eu atuo. E como tem sido nesse momento, né? A gente começou a falar de diversidade e inclusão recentemente, né? Uhum, Quando você fala de ESG, também é algo recente. sim. As empresas, as grandes empresas estão buscando tocar esse assunto. Como você tem visto essa questão de empresas menores, vamos assim dizer, né? Porque quando você Uhum. vem de uma grande empresa, muitas vezes é muito mais fácil investimento, muito mais fácil entender a importância dessa cultura. Como você vê isso em empresas menores? Como tem sido essa aceitação para empresas Uhum. menores? Você sabe que é muito interessante, porque quando a gente começou a falar sobre esse assunto, parecia muito distante, né? Tanto da gente, pessoa física, quanto de empresas menores, né? Porque imagina-se que essa área de ESG, de sustentabilidade, de responsabilidade social, precisa de um grande número de participantes. Na verdade, não, né? A pequena empresa, ela tem um fator que é muito propício para isso, porque as decisões são mais imediatas, né. E aí ontem, deixa eu só contar uma novidade aqui, ontem eu acabei minha pós, amiga, em responsabilidade Uhul! social. Eu estou praticamente de férias. Não, só que Só não, que né. não. Mas estou me sentindo assim, depois de uma longa jornada de estudos aí, porque eu encavalei 2 pós, você sabe que eu sou esse estilo CDF, né, então, enfim, eu encavalei uma pós em Direitos Humanos e Diversidade com uma pós em Responsabilidade Social. Mas, enfim, nesse último tiro da pós, a gente estava exatamente falando sobre pequenas empresas. É verdade que pequenas empresas têm mais agilidade, né, mas tem uma questão de planejamento que é que é, enfim, que precisa ser atendida, né. Então, muitas vezes as empresas se lançam nessa jornada da responsabilidade social e ambiental sem planejamento. E aí a gente corre o risco de cair no viés de confirmação. Você fala assim: "Esse negócio realmente não é para mim, é para empresas maiores", mas o que falta é planejamento. E tem uma reflexão anterior
que a gente precisa fazer quando a gente fala de empresas, porque uma empresa é um CNPJ formado por CPFs, né? Sim. E as empresas finalmente entenderam que o que elas têm ali dentro e o seu principal e mais valioso ativo é gente. Gente não é tão simples de se lidar. Sim. Tem gente que sim, tem Tem gente gente que não. Tem Isso. podcast. Tem gente que sim, tem gente que não. Mas as empresas elas precisam entender que, antes de tudo, elas são responsáveis, né, na sociedade, elas têm responsabilidade social. E quando a gente fala de ESG e de responsabilidade social, na verdade, a gente está misturando aqui no caldeirão algumas coisas, alguns conceitos, mas vamos nessa, né, amiga? Que é isso que importa, o que importa aqui é passar a mensagem. A gente está falando de futuro, a gente está falando de construção de futuro, né, Silvia? Porque, assim, uma empresa que se atém ao lucro, ela tem um futuro encurtado. Enquanto ela não olha para os seus ativos, que são o planeta, não tem planeta B, a gente vai ter que se resolver aqui mesmo. E os seres que habitam neste planeta, e especialmente o ser humano, enquanto ela não entender que isso é sua garantia de futuro, ela vai ter um futuro encurtado, né? Então, deu uma viajada, Sim, mas faz parte. Só faz tudo assim. bem. E um estudo realizado recentemente revelou que 99% dos investidores acompanham as práticas de ESG nas empresas. E isso acaba sendo um fator importante na decisão de falar, vou investir ou não vou investir, né? Uhum. E às vezes é uma maneira de você falar um pouco mais sobre o tema, de colocar esse assunto mais em pauta. Uhum. Como você entende que esses pilares funcionem numa organização? Como você vê isso? E quais são, talvez, a maior dificuldade de se estabelecer essas medidas? Como eu, né? A gente está falando de empreendedorismo, eu estou falando de buscar capital. Como eu posso entender que esse pilar é importante e como eu consigo entender esse processo todo para falar, ok, a minha empresa está seguindo padrões e eu posso conseguir capital mais fácil do que uma outra empresa que não esteja seguindo. Como você está vendo isso? O termo ESG ele vem do mercado financeiro, né? Então, o ESG ele está muito ligado realmente a investimentos, né? 99%, né? Você falou dos Isso. observam, né? Observam então esse Esse número, número. esse número eu não conhecia. Observam então. É verdade que empresas que têm capital aberto, empresas que estão na B3, as empresas que têm ações de ESG, ações de responsabilidade social e ambiental, a B3 tem um índice, né, que é o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, e esse índice ele vem crescendo bastante em relação ao índice tradicional da B3. Mas o volume investido ainda é muito inferior ao volume da bolsa tradicional. Então, existe sim um vasto campo para crescer, né? Para essa área crescer. Eu acredito que vai crescer, que o ESG vai crescer no Brasil, e acredito principalmente que a responsabilidade social e ambiental também vai crescer. Bom, quando a gente fala de ESG, a gente fala do E, que é o environmental, que é sobre meio ambiente, a gente fala sobre o S, que é sobre o social, e sobre o G, que é governança. E aí, quando converso com as empresas, eu sempre digo que se você não sabe por onde começar, né? Se você mapeando ali os seus grupos de contato, você não consegue identificar por onde começar, então comece pela governança. Né? Porque é a governança que vai definir os parâmetros para você atuar como uma empresa ESG ou não. Né? Então, eu digo sempre, né? Reveja, se você não tem, faça um código de ética. Se você tem, reveja o seu código de ética, né? Reveja suas práticas, seus processos, enfim. Comece. Governança, quando a gente fala de governança, a gente está falando de gestão, né? De atendimento à lei, né? Que é o mínimo, suas práticas de transparência, né? Enfim,
Várias coisas. É. E você, sendo especialista em diversidade e direitos humanos pela USP, como você enxerga esse cenário aqui no Brasil, no mercado corporativo? O que você tem com... Então, você tem um É ao minutinho? vivo, é ao vivo. É ao vivo, é ao vivo. Tem um minutinho? Silvia, a gente vive um país muito desigual. Né? Não tem. Eu não sei se você conhece o teste do pescoço. O teste Não. do pescoço diz o seguinte: entre numa sala e mova o seu pescoço para um lado, para o outro, e veja quantas pessoas que têm esse marcador da diversidade estão presentes, né? Você pode fazer isso no restaurante, no teatro, você pode fazer isso no shopping, você pode fazer isso dentro das empresas. Você vai ver que a gente vive um país muito desigual. Avançamos? Pô, nós estamos falando sobre isso, não é? Então, Já é um passo. avançamos. Sim. É um passo, não dá para negar. Mas realmente a gente tem um longo caminho a percorrer, né? Quando a gente fala, por exemplo, de diversidade de gênero, os últimos estudos apontam que a diversidade de gênero, a gente vai conseguir alcançar a igualdade as mulheres, né? Uhum. Em 132 anos, dentro das empresas. No universo político, 155. Nossa. O que isso significa? Isso significa que nossos filhos não vão ver, não é? Você tem uma mulher e eu tenho 2 homens como filhos. Nossos filhos não vão ver. Se tivermos netos, nossos netos não vão ver. Talvez nossos bisnetos não vão ver também. Nossos tataranetos vão ver. Isso significa que a gente está falando de 3 gerações. Eu eduquei meus filhos para a equidade. E eu sei que você também educou sua filha para isso. Eu a conheço, né? Então, assim, a gente está falando de construção de futuro. Que futuro eu quero? Que futuro você quer? Né? Que futuro você que está aí quer? É isso. Né? A gente precisa de ações afirmativas. Conhece tanto minha filha que ela está fazendo SG, né? A gente já falou disso aqui. Um dos seus últimos posts no LinkedIn, você fala também da diversidade etária. E aí é um tema aí que a gente entra juntas nessa, né? 50 a mais. 50 a mais. Chegamos, Agora nós chegamos. Já chegamos. Agora a gente pode falar, faz parte desse grupo. Quais são talvez não sei se é a palavra... Quais são as medidas, né, que as lideranças têm tomado para garantir isso? Né? Uhum. E quando eu, como empreendedora, vejo, de novo, a nova geração, a gente tem visto que os jovens, né, estão demorando para entrar no mercado de trabalho. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Uhum. Hoje um jovem começa a trabalhar mais tarde. E você está vendo que essa geração aí, 50 a mais, ela está... já me perguntaram isso. Quando você pensa em se aposentar, amigo, não pense em me aposentar, desculpa, assim, nesse momento eu estou lançando um podcast, não quero pensar em aposentadoria. Então, como você vê isso? Porque também é uma outra questão, né? Essa questão etária. Como você está vendo isso? Então, acho que primeiro é importante deixar claro que envelhecer no Brasil é um privilégio, né? E envelhecer no Brasil com as oportunidades que nós temos, nós duas aqui, é um privilégio maior ainda, né? Sim. Mas, dito isso, voltemos aqui à questão. Eu gosto muito de falar de diversidade etária, né? Existe o etarismo, sim. O etarismo está presente na nossa sociedade. A nossa sociedade, ela privilegia a juventude, né? Ela privilegia a juventude. E para as mulheres isso ainda é mais crítico, porque a gente tem que estar com a pele lisa, né? Com os músculos definidos. Gente, não é assim que funciona, tá? 50 anos, tem uma questão hormonal, cai mesmo, faz parte. A Lília Cabral fala num filme dela, Divan, eu acho, que ela fala assim, depois dos 50 só o que sobe é a gengiva. E é bem por aí. Mas eu acho que a gente... Bom, primeiro, precisa entender que
gerações diferentes precisam conviver, né? Desculpa, eu me perdi um pouco, porque eu estava falando dessa questão de que a gente vive numa sociedade que privilegia o jovem, né? E aí também associa muito a criatividade ao jovem, né? O impulso de trabalho, a força de trabalho à juventude. E não é assim, né, Silvia? Eu acho que você está plenos pulmões, eu também, né? Encavalei 2 pós, mudando de área. E eu tenho um exemplo que eu sempre digo em todo lugar que eu vou, que é da minha casa, que aos 70 anos a minha mãe assumiu uma posição de liderança dentro de uma empresa. Não é que ela estava lá e assumiu, ela foi convidada a assumir essa posição de liderança dentro de uma empresa e ela era responsável por contratos de bilhões, né, de reais. E ficou ativa até os 85 anos. Então eu tenho bastante tempo ainda. Agora, agora, quando a gente olha quando a gente olha nas empresas, dentro das empresas, eh, as empresas, na verdade, ainda estão pensando nesse profissional 50 a mais, pelo menos é isso que eu tenho identificado, tá? Porque eu tenho Tá. participado de alguns benchmarking sobre diversidade nas empresas. Elas estão olhando para o profissional 50 a mais e preparando ele para a saída. Então, não, a gente aqui vai dar uma consultoria ou uma mentoria, né, que é o termo que se usa agora, uma mentoria em finanças para você se preparar financeiramente para sua aposentadoria. A gente vai eh, dar para você um treinamento em empreendedorismo, né? Então, não. As pessoas querem trabalhar em empresas, né? Os 50 a mais querem ter espaços nas empresas e são importantes para as empresas. Eu sempre brinco, né, quando eu vou nesses benchmarks, eu acho que tem uma questão que as pessoas ainda não entenderam, que os empresários principalmente, porque tem uma pesquisa que foi feita pela Globo e divulgado ano passado que diz que até 50 anos, os 50 a mais serão 50% da força de trabalho. Portanto, temos uma bombinha tripla, certo? 3 vezes Certo. 50. Sim. As empresas precisam se preparar para isso, porque 2050 é amanhã de manhã. Não. Não é daqui É. 27 anos. É amanhã de manhã. Então, as empresas precisam se preparar para isso. Como é que uma empresa se prepara para receber esse profissional? E aí também tem o outro lado, né, do profissional querer continuar atuante, Sim. né? E a gente também tem que respeitar quem não quer, Sim. né? Olha, para mim Já deu, vou tô ótimo, descansar, ótimo. como diz minha prima, eu vou para a praia vender Eles- esmalte, né? E tá tudo certo. Mas como é que uma empresa se prepara para isso? Bom, acho que entendendo primeiro as demandas que esses profissionais têm, né? Então, da mesma forma que um profissional mais jovem, que a empresa olha para um profissional mais jovem e entende que ele vai ali formar família, né? Provavelmente vem um filho, e aí a empresa se prepara para esse momento, né? Então, oferece auxílio creche, oferece, enfim, uma Sim, série de sim, benefícios. Os profissionais na nossa idade têm essa questão com os seus pais, sim. né? Então, eu tenho que dar atenção para minha mãe, né? E eu imagino que você também, né? Então, a empresa também precisa olhar para isso. Esse é um dos pontos, né? Tem vários pontos que a empresa precisa olhar com atenção, mas para isso precisa ouvir. É isso, é simples. Ouça as pessoas que têm mais de 50 anos, mais de 40 anos e estão lá presentes, né? Quais são as necessidades que ela tem? Quais são as demandas que ela tem? Porque o que ela oferece, eu acho que a empresa consegue reconhecer. Um profissional 50 a mais oferece essa capacidade de escuta mais aguçada, né? Um senso de pertencimento maior. A gente não fica olhando para o mercado para ver todas as Alucinado. 37 oportunidades que aparecem, né? A gente identifica oportunidades e se aprofunda nelas, né? Então, eu acho que são pontos ainda que precisam encontrar um equilíbrio, né?
Mas eu sou uma pessoa muito confiante, Isso amiga. aí. Eu acredito sempre. Isso aí. E falando de idade, né? A gente se conhece aí há um tempo, É, né? Um tempinho. isso. E eu tive o prazer e a honra de ter você trabalhando comigo no projeto Conte Sua História, no livro Mulheres Além do Óbvio. E naquele momento era mais do que falar de empreendedorismo, né? Porque empreendedorismo, e a gente está falando aqui no Tem Podcast sobre empreendedorismo, era falar sobre justamente como eu, mulher, como eu poderia inspirar outras mulheres. E no Mulheres Além do Óbvio, a gente teve histórias de pilota aposentada, de aposentada que estava iniciando novamente a sua jornada de quero voltar a estudar e fazer crescer, né? Não ficar estagnada em casa vendo televisão. Como foi essa experiência? Você conta a história da Marta está no nosso livro Mulheres Além do Óbvio. Como foi para você essa experiência de conhecer essas histórias, né? Em Uhum. primeira mão, a gente conhece as histórias em primeira mão. E como foi você contar a sua história no Uhum. livro? É, eu vou falar primeiro, então, da minha experiência contando a minha Redator. história. Como Contando a escritor. minha história, né? É, é uma grande oportunidade de se revisitar, né? Eu estou fazendo um curso muito legal que fala sobre os objetivos do desenvolvimento interno ligado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí é um curso que mexe bastante, assim, né, com a gente. E eu tive essa oportunidade quando eu fiz o livro, porque eu acho que tem uma coisa que a gente não faz com frequência e deveria fazer, que é honrar a história, Sim, né? Honrar a própria história, assim. Eu não cheguei no lugar que eu queria chegar, mas isso é bom, porque eu ainda tenho tempo. Eu não cheguei no lugar que eu queria chegar, né? Eu, quando tinha 15, imaginava que com 40 eu seria uma trilhardária, certamente, não é mesmo? E já teria rodado o mundo, né? Não rodei o mundo, ainda falta bastante lugar para conhecer. Mas eu fiz muita coisa, sim. né? Então, eu acho que isso foi muito importante, assim, esse momento da escrita, né? E quando eu olho as outras autoras, eu consigo identificar isso nelas, sabe? Eu acho que quando você fala de você, bom, tudo bem, as redes sociais que pedem que a gente fale da gente o tempo inteiro, mas a gente não tem muito esse hábito de olhar tão internamente, né? É um processo muito rico. E eu consigo perceber isso nas outras autoras, né? Que elas conseguiram se olhar a sua própria história e ver quantas coisas positivas tem. Silvia, quantas vezes você já agradeceu pela sua jornada na vida? Cara, a gente faz isso muito raramente, né? E era um hábito que a gente precisava ter. Sim. Você sabe, eu não sou da turma do gratiluz, né? Eu não sou dessa turma. Eu respeito quem é, mas não é a minha. É, mas eu acho que a gente precisa honrar a nossa história, né? E reconhecer tudo que nos foi proporcionado nela, né? Quem veio antes da gente, né? Nossos pais, é, nossa família, enfim, né? Os amigos que nos suportaram. Eu digo que família é quem a gente escolhe, Sim, parente é quem vem. sim. Então, para mim, foi muito importante e eu consigo perceber isso, assim. A gente não é óbvia, né? Não, Como diz o Caetano, de perto ninguém é normal, é verdade. né? A gente é um pouquinho. Normal? Eu Não. sou super. Eu sou batata, entendeu? Eu sou aquela que vai no purê, vai na carne, eu sou batata. Então, pronto. E como foi ter essas histórias na sua mão, em primeira mão? Gente, aí é uma responsa. Conversar com essas autoras, né? Ter essas histórias em primeira mão é, é incrível, né? É bastante emocionante e é uma responsabilidade enorme porque tem muita troca, né? É um grupo de muita troca.
A gente ainda se comunica bastante, Bastante. né? Apesar de ter tempo já o livro, a gente ainda se comunica bastante. Eu revisito muito essas histórias, muito. Eu já amo biografia, né? Sim. Eu sou a pessoa da biografia, porque eu acho que a biografia, ela te dá, é tipo uma autoajuda com uma história, entendeu? Então eu gosto muito. Se eu olhar lá na minha estante, tem muita coisa. É, mas eu digo que é emocionante, assim, a gente perceber que vivemos dores diferentes, vivemos amores diferentes, mas vivemos anseios e desejos muito parecidos, né? A gente quer ocupar um lugar no mundo, a gente quer ser reconhecida, a gente quer ser reconhecida pelo que a gente é, pelo que a gente já realizou, né? Então, muito legal. Não bastasse você participar do Mulheres Além do Óbvio, a Marta, para quem não sabe, a Marta é a redatora do projeto TI de Salto. A gente está indo para a quarta edição, então são quase 85 mulheres de tecnologia. E a gente aqui no nosso Tem Podcast tem tecnologia, tem empreendedorismo e tem mulheres, então a gente não pode deixar de falar do livro TI de Salto. A gente teve uma troca, né? E eu lembro que um dia a gente conversando, você falou: Nossa, agora eu posso falar que conheço de tecnologia, né? Porque a gente tem mulheres de infraestrutura, de programação, de IA, de tantos universos de tecnologia. Como foi essa troca, né? Porque a Marta foi fundamental para o projeto, né? Se Obrigada. não fosse ela, o TI de Salto talvez não tivesse aí no ar. A gente está em 4 edições, um livro em inglês. Então, como foi, né? E a gente está conseguindo criar uma comunidade, né, de Uhum. apoio, de ter essas mulheres inspiradoras, inspirando outras meninas, trazendo mais meninas para a área de tecnologia. Como foi para você? Que você é de comunicação. Ok, Uhum. vamos ser redatora do projeto, tá tranquilo, isso eu não Uhum. entendo que seja nenhum problema. Mas como foi ser redatora de mulheres que são de exatas, que falaram, Aham. como eu escrevo a minha história, como eu coloco? Eu sei fazer conta, né? Conta aí um pouquinho, né? Porque Então, tem sido uma aventura para nós, né? Prazo, tempo aham. e quantidade de palavras e tudo mais. Olha, primeiro eu devo confessar que, quando a gente conversou sobre o projeto, eu pensei: "Tá, eu sou de comunicação. Tá, elas são de uma área mais dura e uma área com um conhecimento que eu não tenho". Aí já me incomoda. Eu falo assim: "Como assim que eu não tenho esse conhecimento?". Não tenho mesmo, né. Então, a primeira coisa que eu fiz foi uma reverência, né, uma reverência a elas, a todas essas mulheres que têm um conhecimento que eu acho maravilhoso, assim, absurdo, incrível. Eu assisto aquele vejo aquele filme das estrelas, Sim. Estrelas Além do Tempo, eu choro toda vez, né, porque eu acho sensacional isso. É uma área que eu realmente não domino. Então a primeira coisa foi pânico, medo absoluto, socorro, meu Deus, mas tá bom, vamos lá. Como que eu posso ajudar essas mulheres, né? Eh, eu fiquei surpresa, porque eu imaginava que viria Fórmulas. exatamente, uma folha de padaria com umas formulinhas ali escritas, e não foi nada disso, né. São mulheres que eu acho que também tiveram que desenvolver essa habilidade de comunicação, né, porque também se espera isso um pouco da gente, né, Silvia. Então, assim, acho que ao longo da trajetória profissional delas, elas tiveram que se desenvolver nessa habilidade e escreveram muito bem. Assim, as histórias são todas lindas, maravilhosas, a gente conversa bastante, né. Eu sempre digo, não se preocupa em passar uma lição ou passar uma moral, ser engraçada, não. Só mostra quem é você, e isso vem naturalmente, porque essas mulheres com a trajetória que elas tiveram, vocês, né, vocês tiveram, e o lugar que vocês alcançaram, gente, isso vem naturalmente, né, não precisa se esforçar para que aconteça,
né? Para que esse brilho aconteça. E é isso mesmo, a gente tem 85. 85? Eu sabia que eram 85, mais de 80, não tinha o número Estamos chegando certo. em 85 aí de histórias contadas É, desse universo de mulheres na tecnologia. É. Então, são 85. É engraçado porque são histórias que se parecem muito, né? Tem todas elas tiveram que vencer desafios relacionados à questão de gênero, todas, sem exceção, né? Mas cada uma encontrou uma maneira muito particular de fazer isso, né? Então, foi muito legal. Tem alguma história que você fala, nossa, essa, na hora que eu tava. Mas aí se eu falar. Você conta o milagre, mas não conta o santo. Aí se eu falar, eu vou estar. São Eu acho, muitas, né? são 85, assim. Então vamos lá, Eu alguma gosto. coisa em comum, além dessa resiliência delas, alguma coisa te chamou a atenção e falar, nossa, isso é algo que eu encontrei em praticamente todos os textos. Eu gosto muito quando essa profissional, essa mulher líder, né? Quando ela consegue superar essa barreira de gênero, né? Que continua existindo, porque a gente sabe que quando a gente chega numa reunião, né? Às vezes a gente precisa falar mais alto, né? Às vezes a gente A precisa gente que é italiana não é problema. não é problema. A gente Mas fala mais enfim, alto mesmo. mas a gente precisa se impor um pouco mais. E você sabe, mulher não é assertiva, mulher é histérica, né? Então, mulher, quando ela é assertiva, ela é histérica. Mas eu gosto quando a mulher consegue superar isso, né? E mostrar para as jovens, para quem está chegando, ou para quem quer chegar, que é verdade, isso faz parte, mas eu estou aqui e eu vou apoiar você. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Você olhar para cima e encontrar mulheres que estão dispostas a te puxar. Sabe aquele livro Uma Sobe e Puxa a Sim, Outra? sim. Estão dispostas a te puxar? Eu acho que esse ponto é um ponto que sempre me pega. Porque você sabe, né? Eu tenho Essa veia. essa veia que Eu acho que o bacana também é machuca. que o livro traz uma mescla, né, de meninas que estão começando e mulheres aí que já conquistaram uma posição de liderança. Então, acho que acaba tendo essa troca também e a gente conseguiu trazer essa tentativa. Precisamos de mais mulheres, né? Uhum, Precisamos trazer mulheres negras, trans para a uhum, área de tecnologia. Já me perguntaram isso, a gente já falou sobre isso. É difícil ter mulher, quanto mais trazer a diversidade uhum. para a área. Mas o livro tenta trazer isso, as histórias para inspirar Sim. outras mulheres. Bom, a gente está chegando aqui meio que no final do nosso bate-papo, mas para finalizar, você fala muito na liderança pelo exemplo, né? Uhum. Como eu consigo, Um baseado walk in no the talk. livro Walking the Talk. Tendo uma jornada de empreendedorismo, porque você é empreendedora, né? Não deixa de ser, trabalhando em grandes Sim. empresas, mas é uma empreendedora. Quais são os aprendizados Uhum, que a Marta teve nessa fase aí da vida que você possa compartilhar aqui conosco, uhum. nesse É, podcast? eu acho que quando a gente fala de liderança, e eu aprendi muito isso sendo líder, né? Tendo equipes, eu acho que a liderança ela tem muito a ver com esse processo de escuta e de alinhar expectativas, né? Isso também vem do processo de escuta. A gente precisa entender que quando uma pessoa trabalha com a gente, né? Trabalha na equipe e com a gente acontece a mesma coisa, né? A gente vem carregado de expectativas, né? Porque ali não é só um lugar em que se ganha o pão. Uma empresa é onde você se desenvolve, é onde você tem a oportunidade de florescer. Então, acho que é isso. Acho que a liderança ajuda, enfim, a liderança consciente, a liderança que deveria oferecer essa oportunidade dos profissionais florescerem, sabe? Eu acho que isso é responsabilidade social. Uau! Pois dessa. Bom, e deixa aqui, então,
para quem está nos assistindo, para as líderes que estão nos assistindo, para as líderes que não são líderes ainda, mas querem ser líderes, o que você deixa de mensagem, um livro, uma citação, algo que te acompanha? É que quando eu penso em livro, citação, essas coisas, você sabe que um dos valores muito importantes para mim é o bom humor, né? Ah, Que sim, a isso gente para se mim diverte. então assim, se não tem o humor presente, para mim é mais difícil, é sofrido. E eu demorei muito, né, para entender que bom humor é um valor que tá tudo certo, não tem Sim. problema, né? Então eu sempre penso nisso. Mas eu acho que eu gostaria de, em vez de deixar um livro ou uma série, um filme, enfim, eu gostaria que as pessoas olhassem ao redor um pouco, né? E identificassem o que elas podem fazer por quem está próximo, né? Quando a gente fala de responsabilidade social, ela começa em mim. Cabe a mim construir o mundo em que eu desejo viver, né? E isso serve para mim, para o mundo que eu quero que os meus filhos vivam e os meus netos vivam e assim por diante. Então, eu acho que vale olhar para quem está perto e pensar: como eu posso ser melhor para essa pessoa? Porque quando você é melhor para o outro, né, isso tem a ver com o cuidar, mas isso também tem a ver com a conexão, né? Sim. Quando eu sou melhor para o outro, eu sou melhor para mim. A conexão não tem muito a ver comigo, a conexão tem a ver com o outro, né? Então, se eu pudesse, eu gostaria, ao invés de deixar. Porque senão, o que eu vou fazer? Eu vou Fica falar da tranquilo. biografia do Groucho Marx, entendeu? Que para mim é isso. Eu não quero fazer parte de nenhum clube que me aceite como sócia. Então tá bom. Então você manda aqui, você deixa a Tá palavra, a bom. frase, o que você quiser, tá tudo certo. Estamos encerrando mais um Tem Podcast. Gostaria de agradecer a Marta por compartilhar conosco a sua experiência sobre esse tema tão importante e relevante que é o ESG. Por fim, Martinha, sinta-se totalmente à vontade para compartilhar nas suas redes e não se esqueçam de acompanhar o Tem Podcast em todas as redes. E até o nosso próximo encontro.